Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar nossa aula com os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são divididos em anti-inflamatório não esteroidais, que são os AINES, e os anti-inflamatórios esteroidais, que é o glicocorticoide. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm três principais funções. Pode ser anti-inflamatórios, analgésica e antipirética. É decorrente principalmente da ação sobre a COX-2. Essa classe de medicamentos possui importantes efeitos colaterais, resultantes principalmente da inibição da COX-1. Os AINES, eles reduzem a vasodilatação e o edema do processo inflamatório, promove a regulação da temperatura corporal, são eficazes em casos de dor leve a moderada. Eles têm efeitos adversos, os efeitos adversos deles são os mais indesejáveis, são os gastrointestinais, como desconforto gástrico, constipação, náuseas, vômitos, hemorragia e úlceras gástricas. Também pode acontecer os rachos cutâneos, que é o eritema, a urticária, a fotossensibilidade, a síndrome de Stevens-Johnson. Na insuficiência renal aguda, ele também tem efeito adverso reversível, tá? Em pacientes suscetíveis, como recém-nascido, idosos, cardiopata, hepatopatas ou doentes renais e efeitos cardiovasculares adversos. Aqui temos alguns exemplos dos efeitos. No efeito cardiovascular, o IAM, o AVC, eles são inibidores seletivos da COX-2. Nos efeitos gástricos, tem lesão gástrica, hemorragia e ulceração. Os efeitos renais, alteração no fluxo sanguíneo renal, na absorção de sódio e na liberação da renina. Nas grávidas, podemos ter sangramento, maior tempo de trabalho de parto. Nos fetos, a gente tem o fechamento prematuro do canal arterial. A farmacocinética dos AINES, a absorção é no trato gastrointestinal, o pico de concentração é de 1 a 4 horas, o metabolismo é hepático, por isso, pessoal, vamos tomar cuidado com aquele paciente cirrótico, com hepatite, que tem insuficiência hepática. A excreção é renal. Vamos começar pelos grupos. Os inibidores não seletivos da COX-2, o famoso ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que antigamente ele era considerado um anti-inflamatório. Atualmente a gente sabe que ele é pouco utilizado para essa finalidade. Ele é muito prescrito para situações cardiovasculares. Inibe de forma irreversível a COX-1 plaquetário, inibindo sua agregação. Só um pouquinho, pessoal. Tá? A ação dele, quais são? São analgésica, antiagregante plaquetária, antipirética e anti-inflamatória, tá? A via oral, a absorção no estômago, mas principalmente no intestino delgado, a distribuição na placenta, a via média de 15 a 20 minutos. O metabolismo é no fígado. Prestar atenção naquele paciente cirrótico, com insuficiência hepática, com hepatite. Tomar cuidado para indicar aspirina. A excreção é renal. A biodisponibilidade maior de 80%. A dose 500 mg a cada 4 a 6 horas. Onde que você vai usar esse AS? Quais são as indicações clínicas que a gente usa ele? É utilizado principalmente como antiagregante plaquetário no tratamento na profilaxia do IAM ou em outros eventos tromboembólicos, como no AVC. Utilizados no tratamento da gota, febre reumatoide, osteoartrite, artrite reumatoide. Além também das condições analgésicas dele,
que você pode usar na cefaleia, na artralgia e na mialgia. A toxicidade dele, pessoal, lembrar da toxicidade na síndrome de Rene, que é uma condição rara que ocorre em crianças, caracterizado por encefalopatia hepática após doença viral aguda, com alta mortalidade. A interação medicamentosa, onde que você pode aumentar o efeito na varfarina, na fenitoína, no ácido valproico. Além disso, no antagonista, efeito em alguns antipertensivos também. Cuidado com essas interações medicamentosas aí. Vamos para outro grupo, o derivado do ácido propiônico. Os fármacos mais utilizados são o ibuprofeno, naproxeno, oxaprozina e acetoprofeno. Todos eles compartilham as ações características dos AINES: analgésica, antitérmica, anti-inflamatória e antiagregante plaquetária. Todos vão inibir as ciclooxigenasas, tanto a 1 como a 2, a COX-1 como a COX-2. Vamos falar do ibuprofeno. A via oral, a distribuição, vida média, de 2 a 3 horas, o metabolismo hepático e a excreção na urina. A biodisponibilidade dele, maior de 80%. A dose dele, tem ele como anti-inflamatório e analgésico, né? Anti-inflamatório de 1.200 a 1.800 miligramas por dia, tá? Analgésico de 200 a 800 a cada 8 ou 12 horas. O naproxeno, a via dele é oral, a distribuição, a vida média 14 horas, o metabolismo hepático, a excreção na urina. A biodisponibilidade dele é 99%. As doses, na dor aguda leve, de 250 a 500 miligramas, de 6 a 8 horas. Antirreumático, de 250 a 500 miligramas a cada 12 horas. As indicações clínicas, onde que eu posso estar usando esse grupo? Eles são utilizados no tratamento da artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite anquilosante, artrite gotosa, sinovites, tenosinovites, tendinite, processo inflamatório odontológico e a dismenorreia. São eficazes como analgésicos em lesões traumáticas, musculoesqueléticas, lombalgias, dor pós-operatória e também como antipirético. Então, eles podem ser anti-inflamatório, analgésico e antipiréticos, tá? Efeitos adversos. Os mais comuns são no trato gastrointestinal, a dispepsia ou até sangramentos. Efeitos no sistema nervoso central, como cefaleia, zumbido e tonturas. Contraindicação, pessoal, muito importante, contraindicação. Não está recomendado em pacientes com doença gastrointestinal alta, história de úlcera péptica, insuficiência renal, em gestante, lactantes, em pacientes tratados com cumarínicos, uma vez que aumenta o tempo da protrombina. A toxicidade. Os efeitos principais são relacionados ao trato gastrointestinal, como desconforto epigástrico, náuseas, vômitos, diarreia, azia, sensação de plenitude e constipação. Agora nós vamos para o derivado do ácido acético, que pode ser endolacético, que é a endometacina, pirolacético, que é o ketorolaco, e a fenilacético, que é o diclofenaco, tá? Que são os principais. Os derivados do ácido acético. O principal fármaco representante desse grupo é a endometacina. Geralmente não são utilizados como antipirético. Prestar atenção, pessoal, não são utilizados. Então, vamos falar da endometacina. Ele tem efeito analgésico,
reumático, antipirético e antidismenorreico, tá? O antianalgésico, ação periférica devido à inibição das sins da prostaglandinas. Antirreumático, vai ter uma diminuição na produção do IgM. Não afeta a evolução da artrite reumatoide. Antipiréticos, tem ação central sobre o centro do hipotálamo, que regula a temperatura, produzindo vasodilatação periférica. Antidismenorreico, inibe as sins de prostaglandinas no útero. Então, a endometacina, potente inibidor das sins de prostaglandinas, tem ação típica de Aines. Seus efeitos adversos, reações adversas abundantes, que é o vertigo, mareio, confusão, agravam a dispepsia, a depressão, o Parkinson, lesão gastrointestinal, a granulocitose, a anemia plásica, dano renal, alergias. O uso, onde que você vai usar, pessoal, a endometacina? Na artrite reumatoide, principalmente, espondilite anquilosante, ataque agudo de gota, processos febris, como a enfermidade de Hodgkin. Interações com a furosemida, ele inibe a diurese. Beta-bloqueantes, ele inibe a ação hipotensora. E anticoagulantes, as hemorragias. A via oral ou retal, distribuição em todo o organismo, no líquido sinovial, a vida média de 1 a 6 horas. Metabolismo 50%, desmetilação e excreção na urina. A biodisponibilidade de 90 a 100%. Contraindicações, quando você não vai usar nas comorbidades psiquiátricas, epilepsia, parkinsonismo, em gestante, lactantes, paciente com doenças renais e lesões ulcerativas no estômago ou duodeno. Agora, o ketorolac, eficaz analgésico, a dor a curto prazo, você vai usar em pós-operatório, enxaqueca, cólica renal, uso oftálmico, em conjuntivite alérgica, pós-extração de catarata. Os efeitos adversos, úlcera, hemorragia, dor abdominal, tontura, náusea. A via oral, intramuscular, via oral e endovenoso. A distribuição, a vida média de 4 a 6 horas. Ele é metabolizado 50% no fígado e excretado na urina. A biodisponibilidade é 100%. Ele não pode ser administrado por mais de 5 dias. O ketorolac, pessoal, prestar atenção, não pode ser administrado por mais de 5 dias. O diclofenaco, ele é um potente anti-inflamatório, ele inibe a COX-1 e 2, tá? Aplicações: analgésico, anti-inflamatório, como na artrite reumatoide, artroses, dismenorreia, cólica renal, pós-operatório. Reações adversas: os AINES melhor tolerados, lesões gastrointestinal, medula óssea, efeito hepático reversível e ira. A via oral, intramuscular na cólica renal, a gente usa, né? Distribuição líquido sinovial, vida média de 1 a 2 horas, o metabolismo hepático, excreção urinária. Biodisponibilidade 50%, 54%, aliás, pessoal. Se você for usar em via oral, 50 miligramas a cada 8 horas. Se for intramuscular, 75 miligramas de 1 a 2 dias. Os efeitos adversos desse grupo, pessoal, de medicamentos, de todos que foi falado do ácido acético. Os efeitos adversos são úlceras gástricas, perfuração da parede intestinal, hepatotoxicidade, irritabilidade, confusão, diplopia e erupções cutâneas. As contraindicações, paciente que você não vai usar:
são os pacientes portadores de úlceras péptica, reação de hipersensibilidade, hepatopata, em criança, em gestante e lactante. A interação medicamentosa, ela pode aumentar a concentração sérica do lítio, da dicoxina e do metotrexato, quando administrados juntos, tá? Só um pouquinho, pessoal. Vamos para o ácido enólico. São derivados do oxan. São os ácidos enólicos que inibem tanto as COX-1 como a COX-2 e tem atividade o quê? Anti-inflamatória, analgésica e antipirética, tá? Então, pessoal, gravar os ácidos enólicos. Ele tem atividade anti-inflamatória, analgésica e antipirética. Vamos falar de um deles, que é o piroxan. O mecanismo de ação dele. O mecanismo de ação não se conhece muito, mas demonstrou bloqueando a síntese de prostaglandinas por inibição da enzima da COX. Inibe a migração dos polimorfonucleares e monócitos sobre as zonas inflamadas. A absorção se absorve por via oral e retal, a excreção é pela urina e ele se une às proteínas plasmáticas 99%. A principal transformação metabólica e a hidrolisação do anel é a partir do CYP2C. O meloxan, ele inibe a ciclooxigenase e a lipoxigenase. Aplicações na artrite reumatoide, artrose, inflamação e dores crônicas. Reações adversas. São poucos frequentes as reações adversas, mas quando tem, são lesões gastrointestinal e na função renal. Aplicação terapêutica no tratamento das artrites reumatoide e na osteoartrite. Os efeitos secundários, os mais frequentes, são gastrointestinais e os menos frequentes são os efeitos no sistema nervoso central, como tontura, cefaleia, insônia, depressão e alucinações. A absorção, ele tem uma boa absorção no trato gastrointestinal, uma biodisponibilidade de 99%. A semivida é de 15 a 20 horas, a excreção é por via renal e fezes, o meloxicam. Indicações terapêuticas, artrose e os efeitos secundários são as lesões gástricas e que é menor com o piroxicam. A via de absorção oral, a distribuição, a vida média é de 20 horas, o metabolismo dele é hepático, a excreção na urina e fezes. A biodisponibilidade dele é de 89%. Na artrose, a dose, você vai usar o quê? 7,5 mg por dia, na artrite é 15 mg dia. Vamos para outro grupo, que é o derivado do ácido antranílico. Os medicamentos mais usados são o ácido mefelânico, meclofenamato e o flufenâmico, tá? Vamos falar do ácido mefenânico, tá? Não apresenta vantagem sobre o AINES. Eles possuem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. Aplicações em dor aguda, de qualquer etiologia, dismenorreia e de origem odontológica. As reações adversas dele é diarreia, inflamação intestinal, cefaleia, enjoo e insuficiência renal.
A via de absorção é oral, a distribuição, a vida média de 2 horas, o metabolismo dele hepático, a excreção pela urina e fezes 25% só, pequena quantidade dele é excretado pela fezes. Biodisponibilidade maior de 90%. Contraindicação, quando você não vai usar, não é recomendado para pacientes com inflamação ou ulceração gastrointestinal e naqueles com comprometimento da função renal. A toxicidade. Os efeitos colaterais mais comuns são os sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, dispepsia, cefaleia, vertigem, mal-estar, diarreia, a esteatorreia, dor abdominal, constipação, sangramentos gastrointestinal, anemia hemolítica, púrpura trombocitopênica e anemia megaloblásticas, que são raros. Agora vamos para outro grupo. São os inibidores seletivos da COX-2. São derivados pirazol diaril substitutivo. O principal fármaco desse grupo é o Celecoxib. São inibidor altamente seletivo pela COX-2. Menos toxicidade, gastrointestinal, renal, hemorrágica. Ele tem efeito analgésico, anti-inflamatório e antitérmico, antiagregante plaquetário e uricosúrico. Aplicações: dor, inflamação na artrose e artrite, reproduz pólipos no cólico e no reto. Reações adversas: edema, dor abdominal, diarreia. As cardiovasculares, hipertensão e IAM, que é infarto agudo do miocárdio. A via de absorção é oral, a distribuição, a vida média de 11 horas, o metabolismo hepático, a excreção na urina é 27% excretado e nas fezes 57%, então a maior excreção dele é pela fezes. A biodisponibilidade de 22 a 40%. Contraindicação, pessoal, em quem se não vai usar: em paciente com doença hepática, cardíaca ou renal grave, hipovolemia e pacientes alérgicos a sulfonaminas. Vamos falar do famoso paracetamol, que ele é antitérmico, acesso rápido ao sistema nervoso central. Ele inibe a COX-1 e a COX-2 periférica, tem pouca atividade anti-inflamatória e antiagregante plaquetário. Tomar cuidado com aquele paciente que é cirrótico, que tem hepatite, que tem insuficiência hepática, com paracetamol. A via de absorção oral retal, absorção no intestino delgado, no esvaziamento gástrico, a distribuição, a vida média de 2 a 3 horas, o metabolismo hepático, a excreção na urina e a biodisponibilidade dele é 80%. Aplicações: uso aceitável na grávida, na gravidez, na lactância em crianças menores de 6 meses. Analgésico e antitérmico é seu efeito. Intoxicação, sobredoses agudas. Você vai usar o que? De 5 a 8 gramas por várias semanas. Se o paciente usar essa dose, ele está se intoxicando. Necrose hepática, lesões renais, cardíacas e pancreáticas agudas, tá? Essas são as intoxicações. Contraindicações: em paciente com hipersensibilidade e alguns pacientes com insuficiência renal ou hepática, porque o metabolismo é hepático.
Bom, pessoal, vamos falar agora dos glicocorticoides, tá? Antes de começar deles, vamos dar um repassinho, tá? São hormônios esteroidais, eles são produzidos nas glândulas adrenais, nas suprarrenais, localizadas bilateralmente acima dos rins, no polo superior de cada rim. A zona mais específica onde são produzidos são pela zona fasciculada, presente no córtex adrenal. Vamos dar uma revisãozinha na anatomia aí. Possui duas camadas que possuem diferentes origens embriológicas e diferentes funções. São elas a medula e o córtex. A medula é a porção interna que promove do endoderma e sua função é a produção dos hormônios adrenalina e noradrenalina. O córtex é a porção externa que origina-se do mesoderma e se divide em três zonas: a glomerulosa, que é onde produz o mineral corticoide, a fasciculada, que produz o glicocorticoide, e a reticular, que produz pouca quantidade de andrógeno e estrogênio, hormônios sexuais. Tá? Aqui uma figura para demonstrar a parte do córtex adrenal e aqui a medula adrenal. No córtex, aqui a gente tem as três zonas: a glomerulosa, que é onde são produzidos mineral corticoide, a zona fasciculada, que é o glicocorticoide, que é o cortisol, e a zona reticular, que são os androgênios adrenais. E aqui as catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. Um pouco da fisiologia das glândulas suprarrenais. O hipotálamo, ele é estimulado em situações de estresse, como forma neurogênica, exemplo, medo, e de forma sistêmica, exemplo, a hipoglicemia, hemorragia, citocinas. E outros estímulos, ações de drogas, como adrenal, níveis reduzidos de cortisol. Quando isso, a produção dos hormônios liberadores da corticotrofina, que é o CRH, tá? Então, o hipotálamo é estimulado em situação de estresse, onde vai produzir o CRH. O CRH estimula a produção pela hipófise do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que tem um estímulo inespecífico nas glândulas suprarrenais, fazendo com que seja liberado os três principais hormônios desta glândula, que é o glicocorticoide, o mineral corticoide e os sexuais, além de estimular a hiperplasia da suprarrenal. Os hormônios produzidos, o cortisol, regulam a liberação dos CRH e do ACTH por meio de um flashback negativo, onde as altas concentrações de cortisol inibem a liberação do CRH e do ACTH. Aqui um exemplo, pessoal. O hipotálamo, a hipófise anterior vai liberar o ACTH, que vai para adrenal, que vai liberar o cortisol e andrógenos. O CRH está também sujeito a uma forte regulação rítmica diária do núcleo supraesquimático, fazendo com que os níveis de cortisol aumente durante o final da madrugada e as principais horas da manhã. Vai continuamente declinando durante o dia até o anoitecer. O ACTH causa atrofia sobre a zona fasciculadas e reticulada, que a estimulação for crônica, semanas a meses, os pacientes estão em uso crônico de glicocorticoide,
recebendo os níveis suprafisiológicos, como por exemplo, a pulsoterapia para certos casos de lúpus e anemia hemolítica autoimune. A biossíntese. Os glicocorticoides endógenos, eles são produzidos a partir do colesterol capturado na circulação de forma de LDH e de HDL. Esse colesterol livre é então esterificado e armazenado nas gotículas dos lipídios das células grandes na zona fasciculada. Essas células ainda podem sintetizar alguns colesteróis. A primeira reação para a produção do cortisol é a conversão do colesterol em progrenemolona, sendo a etapa eliminante da biossíntese hormonal, que ela é estimulada pelo ACTH. Provavelmente por aumentar a capacidade de ligação do colesterol ao citocromo P450, presente na membrana mitocondrial. A pregnenolona deixa a mitocôndria e se torna um precursor obrigatório do corticosteroides e androgênios adrenais. Nesse período ocorre a hidroxilação desse substrato. A síntese dos corticosteroides pode ser inibida por 3 componentes farmacológicos, pessoal, que é o mitotano, que é na doença de Addison induzida, metiratona e a liglucotetinida. E os glicocorticoides sintéticos, que são produzidos a partir do ácido fólico. A farmacocinética dos glicocorticoides. A maioria desses fármacos, eles possuem uma baixa solubilidade plasmática, absorção alta quando administrada por via oral. A absorção deles é a parte proximal do jejum. O pico plasmático é de 30 a 90 minutos após a ingestão. Aqui, a farmacocinética. A administração por via oral vai ter uma alta absorção por conta da lipossolubilidade. Vai ser melhor absorção na porção proximal do jejum. Na via parenteral, uso do glicocorticoide com esteroides solúveis em água para uma ação rápida. Exemplo: succinato sódico de hidrocortisona e o fosfato de dexametasona. Na via intra ou periarticular é usado em pacientes reumatológicos, onde ações sistêmicas do glicocorticoide não são desejadas. Na via tópica, depende da extensão do local onde o fármaco é aplicado e se há ou não lesões cutâneas. Absorção. Distribuição plasmática pode ser de forma inativa ou forma ativa. De forma inativa, 10% é ligada à albumina. Na forma ativa, 10% fica livre no plasma. A biotransformação no fígado e a eliminação é renal. Alguns exemplos de glicocorticoide, pessoal. Eles são classificados de acordo com a meia-vida deles. Ação curta, menor de 12 horas, que é o hidrocortisona e o cortisona. Ação intermediária, de 12 a 36 horas, que é a prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triancinolona. Ação longa, que é 36 horas, que é a betametasona e a dexametasona. A vida média dele, plasmática, de cada um, o potencial relativo anti-inflamatório, o potencial relativo a mineral corticoide, de cada um. O que vocês têm que saber?
Os glicocorticoides, quais são? De ação curta, de ação intermediária e de ação longa. Alguns medicamentos podem diminuir a eficácia dos corticoides por aumentar seu metabolismo, como, por exemplo, a carbamazepina, rifampicina e o fenobarbital. Os glicocorticoides possuem ação sobre o metabolismo intermediário, em especial dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, tá? Agora nós vamos ver cada metabolismo. O metabolismo dos carboidratos leva à hiperglicemia, atuando na absorção do consumo periférico e na produção. Tem a diminuição da glicose no tecido periférico e um aumento na absorção intestinal dos carboidratos. Pacientes diabéticos em uso de glicocorticoide devem receber ajuste nas doses de hipoglicemiante ou de insulina. O metabolismo de proteínas tem inibição da ação dos aminoácidos nas síntese das proteínas. Além disso, estimula o catabolismo proteico. Metabolismo de lipídio, ele estimula a lipólise e inibe a síntese dos ácidos gráficos de cadeia longa. O metabolismo do cálcio e dos ossos, ele diminui a formação óssea e a produção dos colágeno, além de estimular a reabsorção. Os efeitos farmacológicos, tá? A ação dos glicocorticoides, efeitos anti-inflamatórios. Eles vão diminuir o metabolismo do ácido araquidônico, assim de proteínas anti-inflamatórias, diminuir ou inibir a síntese de citocinas. Os efeitos dele também é imunossupressores, que tem a redução da permeabilidade capilar, inibição da marginalização e da migração de leucócitos. Tá? Então, eles têm os efeitos farmacológicos, são efeitos anti-inflamatórios e efeitos imunossupressores. Os efeitos metabólicos, inibição da síntese proteica na lipólise, vai ter diminuição da formação óssea, glicogênese hepática, catabolismo proteico, hipertrofia do tecido adiposo central, aumento da reabsorção do cálcio para o sangue, menor necessidade de glicose na periferia, hiperglicemia, inibição do ácido gráfico de cadeias longas. O uso terapêutico. Indicação absoluta e permanente do uso de corticoide. São os pacientes com insuficiência da adrenal e nos portadores de hiperplasia adrenal congênita. A corticoterapia não é terapêutica, etiológica ou curativa, ela é apenas paliativa. Uso exacerbado na síndrome de Cush. A retirada abrupta da corticoterapia, principalmente em pacientes que têm tratamento a longo prazo, o risco de insuficiência adrenal, tá? Aqui. A administração dos glicocorticoides pode ser de forma contínua, que a dose é única diária, após o café da manhã. Em dias alternados, que a dose total é de 48 horas, como dose única. Pela manhã ou dia sim, dia não. O objetivo é reduzir os efeitos colaterais do glicocorticoide a longo prazo. A pulsoterapia. Dose muito alta de pulsos intravenosos num curto período, de 1 a 5 dias. O efeito do pulso é até 6 semanas. O objetivo é você induzir rápida remissão da doença, impedindo rápida progressão do quadro e evitar o uso prolongado de glicocorticoide por via oral. O desmame, como que é feito? É feito de forma lenta e gradual. Você vai reduzindo de 25% por semana. O objetivo é para você evitar a reativação da doença de base ou ter uma insuficiência adrenal secundária. O tratamento farmacológico em doenças, nós vamos ver cada sistema, quando que é usado. Então, o corticoide em endocrinologia,
É usado na terapia substitutiva quando há uma hipofunção adrenal e hipocalemia. O corticoide nas doenças do colágeno. Uso tópico em caso de manifestações dermatológicas. Corticoide nas doenças alérgicas, urticária, doença do soro, dermatite de contato, reações a drogas e anafilaxia. O corticoide nas doenças do sistema digestivo. Quando você vai usar? Quando tem uma colite ulcerosa, a doença de Crohn, doença celíaca, uma hepatite de necrose hepática subaguda, na necrose massiva, na encefalopatia, na hepatite alcoólica. O corticoide nas doenças hematopoéticas, anemias hemolíticas autoimunes adquiridas, nas púrpuras trombocitopênica idiopática, nas leucemia aguda, anemia aplásica, reação transfusionais, no miolena múltiplo. Os corticoides em neurologia, no edema cerebral e na hipertensão intracraniana. Os corticoides em psiquiatria, na depressão maior. Os corticoides nas doenças infecciosas, na tuberculose com derrame pleural e pericárdico, tuberculose miliar, meningite tuberculosa, febre tifoide, mononucleose infecciosa grave, na pneumonia por vírus. Corticoide no choque séptico. Corticoide em pneumologia, tuberculose pulmonar, na asma brônquica, na síndrome de Hamschick, que é a fibrose intersticial difusa e sarcoidose. Corticoide em nefrologia, síndrome nefrótica idiopática com lesão mínima. Corticoide em uso tópico, na psoríase, dermatite de contato, eczema atópico na criança, lúpus eritematoso discoide, no líquen plano. O corticoide em oftalmologia nas conjuntivites é utilizado. E os efeitos colaterais? Os efeitos colaterais vão alterar em todos os sistemas, né? Vai ter uma osteoporose, osteonecrose, uma miopatia, úlcera péptica, pancreatite, candidíase, infecções, aumento da gordura, dislipidemia, distúrbio eletrolítico, catarata subcapsular, o glaucoma, vai ter acne, vai ter psicose, vai ter distúrbio de humor, então vai afetar todos os sistemas. As interações medicamentosas agora, pessoal. Os fármacos, fenitoína, barbitúrico, carbamazepina, rifampicina, a interação dela vai acelerar o metabolismo hepático dos glicocorticoides. Como consequência, pode diminuir o efeito do farmacológico. O antiácido vai diminuir a biodisponibilidade dos glicocorticoides, podendo levar a consequência como diminuição do efeito farmacológico. Insulina, hipoglicemiantes orais, antipertensivos, medicações para glaucoma, hipnótico, antidepressivo, ele tem sua necessidade de aumentar pelos glicocorticoides, mas tem a consequência da alteração da glicemia, da pressão arterial, da pressão intraocular. Os digitálicos, na hipocalemia, a interação dele com o glicocorticoide pode facilitar a toxicidade associada à hipocalemia. Pode levar como consequência, pode haver uma acentuação da toxicidade digital devido à alteração eletrolítica. Estrógeno e contraceptivos, aumenta a meia-vida dos glicocorticoides. Como consequência, vai aumentar os efeitos farmacológicos. Os AINES, que é os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão aumentar a incidência de alteração no trato gastrointestinal, aumentando, como consequência, aumentando a incidência de alteração do trato gastrointestinal. Vacinas e toxidoides,
atuam a resposta, consequentemente, vão potencializar a replicação dos micro-organismos da vacina, de vírus vivos, os diuréticos, depletadores de potássio, vai ter uma acentuação da hipocalemia, como consequência, uma repercussão clínica devido à hipocalemia. O salicilato vai ter uma diminuição dos níveis plasmáticos, como consequência da diminuição da eficiência dos salicilatos. E, pessoal, por hoje é só, tá? Por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Vocês tenham uma ótima tarde.